salve! Sou Ricardo Brasil, você está na Cozinha com S, esse é meu amigo Rodrigo França. Rodrigo França é daquelas pessoas, sabe, que a gente quer ser quando crescer, né? Olha, o cara é bonito, estiloso, inteligente, rico, tudo que a gente quer ser. Ah, rico não. Bonito talvez, mas rico não. Se apresenta aí pra galera, Rodrigo. Eu sou filósofo, cientista social, sou ator, diretor, dramaturgo e produtor. E artista plástico. Não falei que ele é tudo que a gente queria ser? Então, Rodrigo, pra gente começar... E a gente não falou o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? É um macarrão de abobrinha de cenoura, né? Com um molho de shiitake chinês. Nossa, que coisa chique, né? É saudável, então vamos nessa. Então a gente começa aqui ralando, né? Então assuma o seu posto, que eu tô aqui hoje, teu ajudante. Nessa posição vertical. E eu vou aproveitar, enquanto você tá ralando aí, eu vou cortando aqui o cogumelo, tá? Tá bom. Flâmulas. Flâmulas, olha. Eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Porque aí dá mais sabor, né? Faz Tem que deixar em quadradinho, aí dá mais sabor, tem questão da textura, até mesmo o alho. Agora, Rodrigo, você é um cara que é um artista, ativista, militante, né? Empreendedor. Você tá com 2 espetáculos em cartaz no momento, é isso? Ensaiando mais 2. Eu tô com o Pequeno Príncipe Preto, que aí pega toda a família. Com a atuação do Júnior Dantas, onde eu faço a direção e o texto é meu. Contos Negreiros do Brasil, que está viajando pelo Brasil, a gente vai fazer São Paulo agora. Que é maravilhoso. Obrigado. Onde eu sou ator, é da direção do Fernando Filbert, texto do Marcelino Freire. E aí eu tô em outubro, eu estreio um espetáculo chamado O Encontro. Também é produção sua? Não. Atuação, direção do Isaac Bernardes. É um texto gringo, que ainda não posso falar porque a produção não é minha e aquelas coisas, né? Tem que pedir autorização. Em novembro tem o Grande Circo dos Sonhos, que a produção é minha. Que a gente fala sobre a questão do lúdico, também um espetáculo para toda a família. Eu cada vez mais quero investir, principalmente na primeira infância, de 0 a 6 anos, que a gente fica numa militância, numa discussão com o adulto, o adulto já tem uma estrutura já formada, né? E aí a gente tem que pensar um pouco nessas crianças em relação a que mundo é o ideal, né? Para elas, mais justo, mais democrático, coisa que a gente não tem até hoje, né? Existe uma suposta democracia em todas as estruturas econômicas, a estrutura principalmente racial, e que é um mito, né? Exatamente. Na verdade, assim, são tantas as questões, né? Porque a gente tem a questão da mulher, tem a criança, tem a questão, né, da LGBT, tem a questão da masculinidade, né? Que é algo que pouco se falava, mas agora acho que a gente está começando a fazer esse tipo de discussão e é extremamente importante, né? Porque são tantos os desafios, né? Eu fico pensando, né? O machismo é algo tão sem sentido que quando você para pensar no que diz respeito ao homem negro, a coisa é mais sem sentido ainda, assim, na minha opinião. Não sei nem se dá para ser mais sem sentido. Mas o que eu fico pensando, numa estrutura social aonde um homem negro vale menos que a mulher branca, ou seja, esse machismo desse homem negro, ele atinge diretamente a mulher negra, o LGBT negro, enfim. É a coisa do auto-ódio, né? A gente fazendo mal pra gente mesmo. Você já parou pra pensar sobre isso? De uma certa forma a gente foi educado dessa maneira, né? Esse homem bruto, esse homem violento.
E até a vida desse homem negro, foi uma questão da maioria, uma relação muitas vezes socioeconômica, a vida desse homem negro é de violência, né? Imagina, a gente está discutindo num país que a cada 23 minutos um jovem negro é morto. Exatamente. Então, isso aí está discutindo um parente, está discutindo um vizinho, um amigo, né? Então, esse policial, eu não estou falando de indivíduo, estou falando de instituição, que é a polícia militar, principalmente do Rio de Janeiro, que é a polícia que mais mata no mundo, segundo a ONU. E é que mais morre também, né? Que mais morre também. Isso é muito louco, e né? muitas vezes não, a maioria que morre desse policial também é negro. Então a violência está estabelecida desde cedo, né? O racismo que está na escola, principalmente na primeira infância, existem pesquisas seríssimas que vão falar sobre isso, né? Como o menino negro de 0 a 6, 7 anos ele é visto pela escola em relação ao seu erro, né? A criança branca ela pode errar e o erro é pedagógico. Essa criança negra já é marginalizada, né? Dentro da estrutura da escola. O próprio olhar da sociedade como esse menino que é uma fala, um termo horroroso, que é a semente do mal. O quanto, por exemplo, homens brancos de 20 e poucos anos, 30, erram e 40 a gente teve agora coisa a história da Pepeca Rosa lá na Rússia. Sim, e aí é uma infantilidade. E aí quando você tem crianças de 7, 8, 10 anos que erram, crianças negras, e aí tem que ir pro poste, né? Olha como é que a sociedade é tão barbária. Essas mesmas pessoas que dizem que esses homens são, né, esses pais de família, né, apenas era uma brincadeira, foi apenas uma infantilidade, são essas pessoas que defendem a maioridade penal. Sim. Que a maioridade penal, para que a gente sabe muito bem, ela é para meninos negros, né? A gente continua com genocídio e a gente continua com a eugenia, né? Então a sociedade brasileira acaba determinando e escolhendo quem vale viver, quem tem mais valor em relação à sua própria vida e quem não tem. É esse ponto quando a gente fala sobre a masculinidade negra, né? Sobre o quanto a gente não deve seguir esse valor hegemônico que determina que a nossa vida vale menos e que a gente tem que utilizar sempre da violência, principalmente na relação familiar. O quanto esse homem negro ele pode chorar, ele pode sentir, ele pode rir, ele pode ter afeto em relação aos seus próprios filhos, né? E filhas, até porque essas crianças vão crescer e não podem reproduzir essa lógica da violência, desse alto amor. Acho que isso aí é um dos maiores desafios que a gente tem que enfrentar, né? Principalmente essa nova geração, porque a gente vem de uma realidade onde muitas vezes essa relação do homem negro com o filho, com a família, é uma relação extremamente violenta, de abandono, né? Como é comum filhos negros sem pai, né? E eu acho que a gente está no momento que a gente tem que discutir isso aí para reconstruir essa masculinidade, né? Mas a gente não pode esquecer sobre a relação da estrutura que é o próprio racismo, né? Esse racismo que ele mata e principalmente enlouquece. Essa família tem que estar muito, muito atenta em relação à exemplificação, principalmente esse pai, né? Em relação ao alto amor, ao autocuidado, ao respeito com a sua companheira, ou até mesmo com a sua ex-esposa. Não pode esquecer que isso tudo também é um produto, mais um produto do racismo que é institucional, estrutural nesse país. O racismo, ele enlouquece, a gente vai ver os números no manicômio, principalmente no alto índice de alcoolismo, né? Então, a gente precisa que esse homem negro passe por cuidados, por tratamento, né? Desmistificar a relação da ajuda psicanalítica, que ainda é muito grande, a gente tem muito preconceito em relação a isso. A gente precisa estar em grupo para poder discutir e cada vez mais eu fico muito feliz porque você tem setores que vão surgir da academia pensando nessa masculinidade negra.
Exatamente. Agora você vai Vou botar fazer o quê? Um óleo? Isso, um azeitinho. Não, deixa eu sentar aqui um pouquinho. Azeite. Usa qual colher aqui? Você pode, se você quiser. De colher de pau. Colher de pau, qual se quiser essa aí. Vamos botar a manteiga. Você vai querer um alhozinho, né? Isso. Quadradinho. Não precisa socar, não. Tá. Chá comigo, que eu tô ficando craque aqui. Mas é isso, né, Rodrigo? São tantas questões, né, e que ficam aí adormecidas, né, e que a gente tem que falar sobre, né? Tem que externar. Então, essa questão da troca é fundamental, né? Eu, com todas as questões da vida familiar, porque nenhuma família é perfeita, porque não existe perfeição, eu tive uma sorte de ter tido um pai e uma mãe que me apoiaram em tudo, né? Principalmente a relação da arte, né? Nunca teve essa estrutura machista na minha casa que homem não pode fazer teatro, não pode fazer arte, e pelo contrário. Pois é, né? Ou seja, ter pai já é um privilégio. Né? E aí, dentro da estrutura familiar, com todas as questões, eu nunca fui negado à relação do afeto. Por exemplo, algo que... Com licença. Meu pai nunca me chamou de burro. Isso é maravilhoso, né? Isso faz muita diferença. O meu pai, ele me chamava mais desde pequeno. Eu gostava de ler, porque ele gostava muito de ler, né? A leitura, somente jornal, meu pai era um homem que lia 3 jornais por semana, assim. Gente, você foi muito privilegiado. Muito privilegiado. Muito mesmo. E meu pai me chamava de intelectual, eu acho que eu acreditei. Por isso que eu vejo o quanto a relação da exemplificação é algo muito importante, né? Porque eu continuo lendo, eu continuo escrevendo, publicando minhas coisas, porque desde criança fui estimulado por esse pai que era leitor, né? E pela minha mãe também, leitora, pela minha avó, que não era letrada, mas buscava o letramento dos seus netos. E uma família muito afetuosa, muito unida. É uma relação de privilégio que hoje tem um desdobramento na minha vida. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Agora é louco a gente pensar que esse tipo de relação tá bom. É um privilégio. Usar é louco, porque é a exceção da regra. Exatamente. Entra o alho agora, mano? Deixa eu só dourar um pouquinho. Você dourar um pouquinho, aí depois a gente coloca o alho e aí que refoga. Vou fazer primeiro o molho. Tá. Vou fazer primeiro o molho. Porque como a cenoura e a abobrinha estão fininhas demais, eu vou refogar muito rápido. É só um susto. Só dá um sustinho. Ouvir a tua história, a tua experiência, pra gente entender que é possível. É possível, né? É possível. Eu tenho meus irmãos em relação às esposas, às filhas, meu irmão com o filho dele. É uma relação de amor. Não tem uma relação de punir, de bater, porque a gente já viu que não funciona, né? Não leva a lugar nenhum. Exatamente. A gente deve instrumentalizar, não sei nem se é a palavra, mas instrumentalizar esses meninos, essas crianças, a partir do afeto, né? Porque o mundo já é tão cruel. A gente tem uma coisa assim, a gente desde pequeno ensina as nossas crianças negras a sobreviver em cima do racismo, porque não é nem viver, é sobreviver em cima do racismo. Porque essa criança é violentada desde o momento que ela sai de casa o tempo todo. Desde que ela nasce. Porque você tem ali a violência obstétrica. Exatamente. Né? E se essa criança ainda for violentada dentro de casa, realmente é muito difícil. E aí tem essa cobrança que você tem que ser 10 vezes melhor, ou seja, tem que ser sempre forte. É uma coisa que a gente acredita. Né? E desde sempre isso protege até a página 2. Porque isso também desumaniza. Você tem que ser forte, você é a rocha. Né? A relação de chorar está muito perto da questão de você ser fraco. Então você não pode ser fraco, você tem que ser forte.
E a gente tem que ficar muito atento a essas questões, né? Masculinidade, Essa que a gente tóxica, né, cara? É um negócio muito violento. Tem agora com o Pequeno Príncipe Preto, agora os cogumelos, pô. Vou baixar aqui. Tem uma. Qual é? Quer baixar? Vou baixar um pouquinho. O Pequeno Príncipe Preto é impressionante, é um espetáculo que toca muito toda a família, principalmente os adultos. É um espetáculo que toca muito os adultos e principalmente os pais. E eu fico tão feliz que os pais estão acompanhando seus filhos, as suas esposas. Inclusive eu tenho um relato de ex-esposas, de pai que está levando o filho, a filha com a ex-esposa porque quer se sentir abraçado nessa configuração familiar. E principalmente de famílias de todos os tipos estão levando os seus filhos. E aí tem parte onde... Você diz família de todos os tipos. A avó que leva o filho, 2 pais, 2 mães, mãe solo, pai solo. Então tem parte que realmente é muito emocionante, né? Porque os adultos choram. E aí eu sempre, pra mim olhar a plateia é um experimento, um espetáculo à parte. Eu vou todos os dias, eu sou filho de diretor psicopata que vai todos os dias olhar. E aí tem uma cena onde os pais choram e uma criança estava do meu lado. Falou assim, menino, pai, você tá chorando? Aí tava aos prantos. Ele, não, é o ar-condicionado. Sabe? Então, por que não assumir pro seu filho? Sim, eu tô chorando, a história é isso, bonita. porque eu tô emocionado, né?